Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Retóricos, ilustres ou apenas corcovas de uma cáfila estouvada em um deserto de ideias que se erguem aos céus da estima pública, quanto mais túrgidas de pura gordura. No Rasta News de hoje, falaremos sobre esse tipo flauteiro e calhorda que vem se erguendo pelos séculos dos séculos como um golem imponente, a ventilar motes e idiosincrasias de aparência majestosa, para cobrir, nutrir e até mesmo cultivar uma completa inópia mental. No Rasta News de hoje, medalhão. Ser medalhão, que grande ofício, prestimoso, lustroso, viscoso, porém gostoso. Historiadores, antropólogos, sociólogos e bilólogos costumam debater sobre a primeira profissão humana. Os de inclinação cainita cantam os louvores da agricultura, base da civilização. Já os mais cínicos conclamam a primazia do meretrício como ofício. Mas há de se desconfiar que por trás desse cinismo todo reside ali uma figura oculta que a gadeagem historiográfica traz. Quando o historiador toma licença do revisionismo para glorificar a sassaricagem, na esperança de mendigar uma chotrilha. Porra, meu irmão, a mim não interessa uma genealogia de qualquer trabalho, né? Coisa que já me dá uma coceira danada, uma coceira ancestral. Mas eu diria que concomitante a estas carreiras, faz-se mistério uma visita ao lore deixado pelo grande bruxo do Corme Velho e reconhecer a carreira de medalhão como indubitavelmente a mais prestigiosa desde os tempos mais primórdios. Dizem que quando Cassandra deu para trás na mariscada que havia prometido a Apolo em troca do dom da profecia, este amaldiçoou a rapariga, transformando o ofício de profeta em um ofício de falar pela verdade apenas para encontrar aquele famoso ouvido de mercador. Ninguém escuta. Observando a oportunidade, o anjo Pigmeu Caolho, nosso famoso Daimon Lambareiro, tratou de aproveitar-se dela, adicionando um encantamento do tipo palavra de poder, conversa fiada, de tal maneira que a partir daquele momento, não apenas a atividade profética seria rechaçada, mas que a lisonja e os chavões, quanto mais inócuos em significado, mais aceitos seriam pela oitiva do povo, nascendo aí o ofício de medalhão. Dos retóricos da velha Grécia, como Gorgias e Protágoras, artesãos da persuasão sem verdade, cônsules e oradores romanos, haja vista a longevidade da República como palco para a prática, até mesmo a modernidade de divulgadores de chamujos, como Voltaire e outros frequentadores de clubes de gente chique, o ofício de medalhão foi se aperfeiçoando e veio encontrar o seu desenvolvimento mais pleno na nossa grande nação brasileira, onde a disposição quilingue a repousar na inépcia do espírito encontrou o talento natural, a imitação e a improvisação tão típicos de nosso povo galhardo, lépido, faceiro e cantante. Em nossas tribunas, magistraturas, jornais, palcos e cátedras, grandes medalhões da nação encontraram a ficção de um design social, político e cultural de ordem elegante e importada, contrafação do que se ventilava nos mais prestigiosos salões da Europa, aplicados a uma ordem organicamente inexistente. E conquanto danoso este ambiente possa ser ao florescimento de uma nação, não se há de negar que é substrato perfeito para o florescimento de ilustres posições, dadas a discursos primorosos, repletos de boas referências e evocações que adornam um doce nada. Eu lembro da primeira vez que o velho bruxo descreveu a teoria do medalhão, e eu fico pensando se ele conseguiria imaginar o patamar a que chegaria este ofício em nossas terras. Então, para ilustrar esse ponto aqui, eu contratei os melhores médiuns da nação, João de Deus, Allan Kardec, René Negão e Leandro Espiritual, para fazer uma mesa branca e contactar Machado de Assis, mas devido a uma impossibilidade de ordem metafísica, não conseguimos. A gente conseguiu o contato com o Achados e Perdidos de Assis, alma cebosa dotada de garbo e elegância, para comparar algumas observações da época e como o ofício se encontra hoje em dia. Vejamos, meu caro Rasta. Geralmente, o verdadeiro medalhão começa a manifestar-se entre os 45 e 50 anos, conquanto alguns exemplos se deem entre os 50 e os 60 anos. Mas estes são raros. Há os também de 40 anos, outros mais precoces de 35 e 30. Não são, todavia, vulgares. Não falo dos de 25 anos. Esse madrugar é um privilégio do gênero.
Ah, meu amigo, achados e perdidos. Essa generalidade aí já não se aplica mais, né? Hoje a gente tem medalhões de todas as idades, né? É verdade que temos um panteão de intelectuais para madames e maconheiros ali nos seus 50 e poucos a 60 anos, especialistas em dizer o que outros quiseram dizer sem jamais dizer algo. Mas o ofício de medalhão se popularizou também entre os jovens, onde achou um gosto por repetir frases feitas, um talento por reclamar e a ausência completa de ideias. Não só temos jovens medalhões, como temos medalhões passando-se por jovens, no caso de Nelipe Feto, grande imitador de focas e ilustre medalhão, com a pecha de jovem prodígio com 30 anos na cara. Bom, falamos da idade, mas e quanto ao melhor regime debilitante das ideias? Que dizia o bruxo sobre as atividades que baixam o intelecto à normalidade inócua de um bom medalhão? Há um meio, meu nobre rastro, é lançar mão de um regime debilitante, ler compêndios de retórica, ouvir certos discursos, etc. O Voltarete, o Dominó e o Whist são remédios aprovados. O Whist tem até a rara vantagem de acostumar ao silêncio, que é a forma mais acentuada da circunspecção. Bom, seu achado de Pedro, bom, eu entendo que na sua época os medíocres ainda liam e os canalhas ainda escreviam. Mas acontece que hoje não, né? Os nossos medalhões hoje aprendem as suas melodias mais de ouvido, o que longe de ser um óbice, veio como hábito muito benéfico ao ofício, posto que a leitura, por vezes, seja oficina de ideias. Quanto ao Whist e o Voltarete, estes já não fazem mais parte do nosso repertório de jogos, infelizmente. Mas isso é uma mera diferença material. Formalmente, o remédio continua o mesmo. O crossfit e o beach tênis despontam como eficientes substitutos. E ainda arrisco dizer que no beach tênis mantém-se a proporção de que 3/4 partes de seus praticantes partilham as opiniões da mesma raquete. Mas me conta aqui, senhor Perdidos de Assis, e a ciência? Como ela orna um medalhão? Ótimo assunto, mancebo rastro. A recente tecnologia científica deve-se decorá-la. E de duas uma. Ou elas estarão usadas e divulgadas daqui a 30 anos, ou conservam-se novas. No primeiro caso, pertence de foro próprio. No segundo, pode ter a coquetice de as trazer para mostrar que também és pintor. Pô, essa aí é boa, viu, seu achado? Hoje em dia pode-se vender qualquer pedaço de latão a preço de prata se você adicionar a palavra quântico, né? A palavra quântico evoca a mecânica quântica ali. E com quanto quase ninguém que usa a palavra como nobre adjetivo saiba resolver uma equação diferencial ordinária, sabe-se que a palavra quântica é uma palavra de poder que confere dignidade, arrojo e gorjeio a qualquer vocábulo. Pois eu nem sei ao menos o significado do vocábulo. Pilantra, que vai te ensinar a destravar o teu mindset para abrir o terceiro olho numa imersão por apenas R$ 1.497,90. Coach quântico. Abriu o terceiro olho, mas precisa aprender como isso auxilia a cultivar o amor próprio? Terapeuta quântico. Tá precisando ali de um carinhozinho no terceiro olho? Massagista quântico. ênfase nesse cu ântico. Mas e quanto à vida social e política, seu achado? Como é que um medalhão há de adornar o estilo? Podes empregar umas quantas figuras expressivas. A Hidra de Lerna, por exemplo, a cabeça de Medusa, o tonel das Danaides, as asas de Ícaro e outras, que românticos clássicos e realistas empregam sem desar, quando precisam delas. Sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocados jurídicos, máximas, é de bom aviso trazê-los contigo para discursos de sobremesa, felicitação ou de agradecimento. Caveante consules é um excelente fecho de artigo político, o mesmo direi do civis pacem parabellum. Olha, seu achado, infelizmente, hoje em dia qualquer referência mitológica dessa aí seria tomada com um duplo sentido meio vulgar, não tão apropriado para o ilustre ofício de medalhão. O tonel das Danaides seria facilmente confundido ali com o tonel das Danadas, né? Algo análogo à gaiola das popozudas. Quanto às máximas, Caveante Consulis segue o mesmo destino que o poder do Senado e da Câmara. Está escrito em algum lugar, mas só quem usa é talvez meia dúzia de ilustres. Agora o civis pacem parabellum, meu amigo, esse aí continua sucesso. O masculinista de Instagram adora essa daí, meu amigo. Juntou um memento mori, um anelzinho de caveirinha e uma moto preta fosca e uma IPA, que em latim quer dizer a minha cipa, é o pacote completo, meu amigo. Tem também o idem vele e idem nole, né? Moto muito querido, contudo muito utilizado por gente chata que descobriu uma desculpa em latim só para andar com mais gente chata. Mas temos alguns que engrandecem a língua pátria, como se você quer saber quem controla você, basta saber quem você não pode criticar. Ou o preço da liberdade é a eterna vigilância. Ou jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Mas, seu achados, aqui é o estilo, né? Seguramente o estilo deve adornar alguma matéria, não? Podes e deves, menino rastro. É um modo de convocar a atenção pública. Quanto à matéria dos discursos, tem que ter escolha. Ou os negócios miúdos, ou a metafísica política.
mas prefere a metafísica. Um discurso de metafísica política apaixona naturalmente os partidos e o público. Chama-os a partes e às respostas e depois não obriga a pensar e descobrir. Nesse ramo dos conhecimentos humanos, tudo está achado, formulado, rotulado, encaixotado. É só prover os alforjes da memória. Em todo caso, não transcendas nunca os limites de uma invejável vulgaridade. Ah, pô, a pureza dos conceitos. Essa aí me lembra o seu velho personagem, Dr. Camacho, hein? O senhor ficaria muito feliz de saber que a metafísica política se espalhou pela nação inteira, né? É um festival de medalhões, meu amigo. Por uns 50 anos foi só a esquerda ali, defendendo o trabalho, a dignidade, a justiça social. Vira o cu que lá vai pau. Agora ela já se aventura por outras pautas, né? Tão vagas quanto o amor, mas sem se esquecer de algumas de ordem mais material, como o planeta, o furico e a maconha, que foram elevados a transcendentais do ser. Hoje já temos aí medalhões à direita também, dedicados à defesa dos mais altos conceitos: Deus, pátria, família, liberdade de expressão. Temos medalhões até mesmo na forma de jovens donzelas de 20 a 40 anos na cara, a denunciar aí a hipocrisia do socialista de iPhone, que defende Cuba e Venezuela, mas só quer ir para Nova York, Paris e Londres. Mas a verdade é que não podemos esquecer talvez o medalhão mais ilustre do nosso tempo, que é o medalhão que se encontra acima das paixões políticas, dotado de prudência e sofisticação. Ele não tem políticos de estimação, ele não passa pano para ninguém. Ele sabe que direita e esquerda são dois lados da mesma moeda e que a grande batalha do nosso tempo é a luta contra o coletivismo. Tudo isso selado pela grande máxima: o crachá de medalhão, a menor minoria do mundo é o indivíduo. Meu pau no teu ouvido. E eu, que não sou sábio nem bobo, candidato-me aqui a medalhão. E convido-os à conclusão inevitável de que onde floresce o medalhão, ali está latente a bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso troféu bigodagem. O troféu medalhão de bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Pastor Caio Fábio. Eita, Pastor Caio Fábio. Esse aqui é um medalhão de primeira, um medalhão reverendo. Recentemente andou circulando um vídeo dele aí no programa de outro ilustre medalhão da nação, o Pondé. E Caio Fábio começa com uma afirmação bombástica. Quanto mais ateus houver no mundo, melhor para o Evangelho. Essa frase em si não é nem verdadeira nem falsa, né? Muito pelo contrário. Se você achar que isso é um final do fim do mundo, e que, portanto, Jesus está voltando, pode até ser uma coisa boa para você que está fazendo o cálculo, mas não para quem será julgado pela conclusão do Evangelho. O ponto é que a declaração causa um choque por vir da boca de um pastor, assim como a declaração subsequente, porque Deus não existe. E aí ele manda a pérola que adora no medalhão: Deus é. Melhor para o Evangelho. Porque, na realidade, Deus não existe. Deus é. Então, Deus não está aberto, Deus não é matéria de discussão de nenhuma natureza, de constatação, de palpabilidades, de demonstrações, de nada. Então, ele não existe porque ele não está, em momento algum, em lugar nenhum, para ser provado, demonstrado ou apresentado. Aqui é aquele momento em que o medalhão se usa de afirmações metafísicas cuja veracidade está em planos distintos, né? E usa aí das palavras como se elas fossem unívocas, como se elas se referissem à mesma coisa. Sei lá, quando você vai ver Santo Tomás tratando da existência de Deus, ele não usa o verbo existire, né? Ele usa o verbo essere, né? Respondeu dicendum quod Deum esse quinque vis probare potest. O que é isso, rapaz? O que você tá falando? Nada a ver. Mas o ateu normalmente tá pouco se ferrando pra isso, né, meu irmão? Você não vai ver um ateu dizendo que, não, Deus não existe, mas ele é. Ele vai dizer que não existe e acabou. Quando você diz que Deus é, você está dizendo que a existência está contida nele, né? E que ele não é contido pela existência. Aí o nosso medalhão vem e fala, ele não está em lugar nenhum para ser provado. Calma aí, né? Se eu for usar dessa mesma estupidez dele, eu diria que ele está negando a onipresença de Deus, né? Mas o que ele provavelmente quer dizer é que Deus não está contido em lugar nenhum para que você possa aplicar lá algum método científico nele, né? Mas ele não precisa estar contido em lugar algum para que você possa inferir algo sobre ele através dos seus efeitos, né? Como o próprio Santo Tomás vai mostrar que é algo próprio da razão natural, né? Não é nem artigo de fé essa porra. Aí quanto a ele estar alheio das discussões humanas, por um lado, beleza, ele é inescapável, né? Independentemente das conversas de clube de gente chique que estiver rolando, ele tá lá. Mas por outro, ele às vezes participa ativamente das discussões, né, meu filho? Seja pra dar um quem é tu, Jó, ou quando ele mesmo se faz carne e vem bater boca com os fariseus, né? Então qual o sentido em que o medalhão emprega essas lindas palavras ao afirmar essas coisas? O ouvinte que se foda pra fazer a exegese disso aí. Mas o melhor é essa parte aqui, né? A religião é toda newtoniana, nas suas palpabilidades, nas suas obviedades, no universo fixo, no que não muda. E o Evangelho é extremamente quântico, está em movimento.
pariu, essa é de fuder, né? A rapariga quântica. Que cacete ele quer dizer com isso, né? Porque ele mesmo veio do calvinismo. E sejam quais forem as diferenças que a gente tenha, a religião newtoniana é incompatível com o calvinismo, né? Você nunca vai ver um calvinista real negando a trindade como Newton fez, né? Muito menos um católico. Então ele não pode estar falando que a religião é newtoniana nesse sentido, né? Nesse sentido, quem está sendo newtoniano é ele, né? Que afirmou que Deus não existe e esqueceu que o Evangelho afirma que ele adentrou a existência por geração, como Deus Filho, né? Então não dá para ser isso que ele está querendo dizer. Então o que é que ele quer dizer, cacete? Nada. Ele está pegando aí emprestado um outro grande nada de outro medalhão, né? No caso, o Fritjof Capra, que afirma que o mundo ocidental foi tomado pelo mecanicismo newtoniano, um negócio que mal durou 200 anos, dos 2000 do Ocidente, e usa o termo do mesmo jeito que o esquerdista usa a palavra fascista, né? Para designar aquilo que ele acha que é ruim. Então, porra, a física quântica e a física clássica não tem nada a ver com isso aí, né? 99% da galera que usa esse jargão aí não sabe nem derivar um polinômio, porra. E 1% que sabe deve dar risada depois de usar esse papo pra comer gente, né? É o Gadon de Higgs. Enfim, o que importa é que no limite da vulgaridade atual própria do medalhão, quântico significa sutil, elaborado, um bom vinho em Barcelona. E newtoniano é tosco, de mente fechada, galinhada com pitu. Então, de tudo que esse cara falou, o que é que ele realmente disse? Porríssima nenhuma, né? Um absoluto nada que pode ser interpretado como virtualmente tudo. Mas aqui, ele mostra que sabe uma coisa que um medalhão experiente deve saber: jogar para quem te assiste de maneira a confirmar o que eles já acham. E quem é que assiste e compartilha alegremente esse tipo de vídeo? Brasileiros cuja maioria vem de lares que professam cristianismo, ao menos nominalmente, para marcar um X ali no formulário do IBGE, né? E com uma formação cristã muito mal feita por um clero igualmente mal formado, né? Nesses meios rola um negócio escroto, né? Que é tipo um sentimento antirreligioso acompanhado de um afeto pró-Cristo, né? É a maior bola quadrada que o diabo inventou isso aí. Só que esse Cristo aí é um Cristo amputado, do qual a galera só lembra que ele mandou atirar a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Mas esquece a parte que ele manda a rapariga parar de pecar, né? Isso aí dá voz a uma série de ressentimentos que vão se voltar contra aquilo que esses possuídos por esse papo acreditam ser a religião organizada. Tudo isso associado aí a um desejo de poder ser bom independentemente dela, né? Ou seja, Caio Fábio se apresenta como aquele professor gente boa, daquelas matérias desimportantes para cativar aluno vagabundo. Tipo, tá ligado aquele professor de geografia que sabe que vocês não vão estudar qual que é a diferença entre as rochas sedimentares e metamórficas? E aí ele manda fazer um trabalho sobre coleta de lixo para passar todo mundo? É tipo isso, só que no caso do professor de geografia, é ele quem avalia a prova, né? O mesmo não vale pro pastor Caio Fábio. Ele não se importa em partir as vestes do Deus que morreu na cruz, desde que ele fique com a parte mais sedutora, com a qual se fará medalhão, prometedor de todo o poder da misericórdia divina e escondendo a régua terrível e inefável do julgamento que incide sobre a responsabilidade humana. Merece aqui o troféu medalhão de bigodagem. Rasta, o que acha da tal feminista cristã? Essa daqui eu vou deixar para o Achados e Perdidos de Assis responder. Por favor. Feminista cristã é como melancia com calda de chocolate. Não harmonizam, conquanto algures há quem come. Rasta, mitomaníaco tem compulsão por mentir. Como chamamos quem tem compulsão por acreditar? Cidadão com título de eleitor. Rasta, o que você acha da economia argentina comparada à do Brasil? É tipo um maré a turbo comparado com um Monza, vai.